Muito bom dia, irmãos. Dentro deste ano em que nós estamos instruindo a igreja, a vocês, a servir o próximo, nós dedicamos os meses de agosto e setembro para desafiá-los a servir com a humildade de Cristo. E hoje estamos terminando essa série de 2 meses que intitulamos Entre a Túnica e a Toalha. Dentro desse tema geral que escolhemos para o ano todo, para servir, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir, e nós queremos servir com a humildade de Cristo. Hoje, então, eu farei uma breve recapitulação da jornada proposta pelo autor do livro que nos serviu de orientação, servindo ao próximo com a humildade de Cristo. E ao final dessa mensagem eu trago para vocês um desafio grande, imenso, mas que está dentro das nossas possibilidades pelo poder de Jesus. O desafio é: sirva em nome de Jesus. Sirva em nome de Jesus. Parece uma frase meio despretensiosa, mas o uso dessa expressão em nome de Jesus nos dá a ideia de sermos seus representantes legais. É como se Jesus passasse uma procuração sua para nós. Jesus define o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer, e nós o fazemos em seu lugar, de tal forma que fazemos exatamente o que ele faria se ele estivesse aqui. Somos os seus procuradores. Então convém nós voltarmos de novo e pensarmos um pouquinho em como era Jesus, como ele fazia, como ele serviu. Vamos pensar um pouquinho. Veja só, Jesus deixou a sua cultura celestial para identificar-se totalmente com a nossa cultura terrena. Ele veio em carne e osso ao mundo dos homens como um homem. Ele viveu o que nós vivemos, sentiu o que nós sentimos, entendeu perfeitamente a nossa situação, falou a nossa linguagem e ajudou-nos nas nossas necessidades reais. Assim foi Jesus enquanto esteve aqui. Ele é infinitamente superior a nós, mas adequou-se aos nossos limites, e como um igual a nós, nos atraiu e fez-nos sentir-nos muito bem na sua presença. É o relato daqueles que conviveram pessoalmente com Jesus. Multidões o seguiam, porque viam nele alguém que realmente se importava e agia com amor. Ele fazia todos se sentirem em casa, mesmo que fosse numa praia à beira-mar, ou na encosta de uma colina à sombra dos olivais, nas estradas empoeiradas da Palestina, numa pequena vila samaritana ou numa grande metrópole como Jerusalém, no pátio do templo ou na casa de um anfitrião. Na verdade, todos esses lugares eram de fato a sua casa. Lhe pertence por direito, como tudo no universo que ele mesmo fez com as suas próprias mãos. Lugares por onde Jesus passou, lugares onde Jesus ministrou na vida de pessoas. Lugares são importantes para Jesus e ele os usava para servir as pessoas. Podia ser um lugar distante,
longe das facilidades de uma cidade, onde, em certa ocasião, ele ofereceu uma farta refeição para uma multidão faminta, a partir de um punhado de pães e peixes. Ou à beira de um poço, com o sol a pino, onde ele matou a sede insaciável da alma de uma mulher e de toda uma vila onde ela morava, com uma água muito superior àquela que se tira com balde. Não importava muito em que casa ele estivesse. Podia ser a casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, ou a casa de um adversário, como o fariseu Simão. Ele, sem nenhuma pretensão, sentia-se como se fosse a sua própria casa, como se fosse ele que recebesse a todos. Pelos lugares onde ele ia, ele sempre dava uma palavra de graça e de amor, mas com firmeza ele também denunciava o mal. E assim como o autor do nosso livro, que nos orienta, nos sugere, Jesus estava totalmente aberto para relacionar-se com os mais diferentes tipos de pessoas e as deixava muito à vontade em sua presença. Aceitava-as e tratava-as com dignidade, não importando com o rótulo que lhes davam ou com os pecados que praticavam, mas porque essas pessoas traziam nelas a imagem de Deus e porque essas pessoas eram extremamente carentes do amor de Deus. Jesus fazia o possível para estabelecer um relacionamento de confiança com elas, falando-lhes a verdade em amor, crendo que muitas daquelas vidas seriam sim transformadas. Ele tinha essa confiança. Não precisava, como nós, aprender sobre as pessoas, porque ele as conhecia muito melhor do que elas mesmas. Ele as fez, ele nos fez a todos. E ele compreendia perfeitamente as necessidades de cada um. E sabendo que cada um precisava, servia-as com desprendimento. Assim, muitos cansados e sobrecarregados foram aliviados. Outros, desprezados e humilhados, descobriram o seu valor. Outros, muito ricos e poderosos, insatisfeitos com o que conseguiram na vida, encontraram um sentido, um propósito para viver, por amor a Deus e por amor às pessoas. Outros ainda, massacrados pela culpa de seus pecados, experimentaram o perdão e o começo de uma nova vida. Esse era Jesus, aqui na terra, como homem, servindo a cada um. Mas Jesus precisou voltar para o seu lugar de origem, à casa do Pai Celestial. Deixou conosco o seu exemplo, para fazermos como ele fez, para vivermos como ele viveu. Difícil tarefa essa para nós, né? Fazer o que ele fez, viver como ele viveu. Mas ele tranquilizou-nos, dizendo que não ficaríamos sem suporte, pois ele sabe muito bem que somos incapazes de viver assim por esforço próprio. O que ele fez? Ele deixou-nos o Espírito Santo para habitar em nós e que nos capacita a ser como ele foi. As pessoas do mundo agora têm a nós para servi-las, porque nós as servimos em nome de Jesus, como representantes dele, procuradores de Jesus aqui na terra. É o que a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 5:20. Agora, portanto, somos embaixadores. Eu poderia tranquilamente trocar essa palavra por procuradores de Cristo. Deus faz o seu apelo
por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo. Então, agora a bola está nos nossos pés, está nas nossas mãos. Cabe a nós agora ter a mesma abertura para com os outros que Jesus demonstrou, fazendo-as sentirem-se à vontade conosco. Ter a mesma atitude de aceitação que ele demonstrou, valorizando a todos como seres humanos criados por Deus. E desenvolvendo uma relação de confiança, a exemplo de Jesus, de tal modo que os outros sintam segurança em nós. Para isso, nós precisamos ter uma disposição de aprender a respeito das pessoas a quem queremos servir, dedicando tempo a elas, pois Jesus conhecia a cada um a quem ele servia. E assim, vamos compreendendo suas reais necessidades e podemos servi-las adequadamente. Aqui nós temos então a jornada proposta pelo autor do livro, desses passos para servirmos como Jesus, com a humildade de Cristo: abertura, aceitação, confiabilidade, aprendizado, compreensão e, finalmente, o serviço. As pregações desse ano têm o propósito de ajudá-lo pessoalmente, individualmente, a tornar-se um servo como Jesus, a ser um procurador fiel dele aqui na terra, que o represente com autoridade, que dê continuidade ao que ele começou e que faça como ele fez enquanto esteve no mundo. Que você sirva as pessoas com a mesma humildade de Jesus Cristo. Que você o faça não apenas e tão somente no contexto das atividades da igreja, nos domingos, nos momentos de culto, servindo nos ministérios aqui da igreja, mas onde quer que você esteja, por onde você for, as pessoas que fazem parte da sua vida, as pessoas com quem você se encontra, que você veja nelas oportunidades de servi-las, que os seus braços as abracem como Jesus, que as suas mãos as sirvam como Cristo, em nome de Jesus. Esse é o desafio para você, individualmente, para você ser um representante de Jesus onde quer que você esteja. Amém? Hoje nós estamos num domingo especial. E eu quero trazer agora para você um desafio um pouco mais amplo, bem mais amplo. Um desafio para a coletividade. Falei bastante sobre sermos servos individualmente, servos. E agora, neste momento da minha mensagem, eu quero trazer um desafio para sermos servos como igreja de Jesus Cristo. Fazer essa aplicação prática mais ampla em como podemos servir uma multidão de pessoas que precisa conhecer e experimentar o amor de Deus revelado em Jesus e em sua palavra por meio de um esforço conjunto, isto é, de todos nós que fazemos parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Gente, nós temos um mundo para alcançar. Quando eu digo mundo, eu não estou pensando no globo terrestre. Eu estou pensando que nós vivemos numa metrópole. Nós nos encontramos, se nós somos aqui 3.000, 4.000 pessoas que passam por essa igreja e ouvem as nossas mensagens, estão comprometidas com Jesus, multiplique pelo número de pessoas com que cada um se encontra na vida. São milhares e milhares e milhares de pessoas que têm a oportunidade de conviver conosco, de ter um contato conosco, e que nós queremos alcançar
para que sejam salvas pela graça de Jesus. Na sequência da minha pregação, ocupará este lugar o nosso irmão Hélio Correia. Ele é o responsável pelo projeto Novo Amanhã. O projeto Novo Amanhã é a mobilização de todos nós e da tomada das providências necessárias para a execução da obra de construção das novas dependências que abrigarão a nossa igreja, as pessoas da nossa igreja, lá no campus Jequitibá, no fim da nossa rua aqui. O irmão Hélio nos apresentará a versão mais atualizada do desenho da nova sede e desafiará a nos engajar de modo palpável neste projeto, no projeto Novo Amanhã. Chegou a nossa vez de participar ativamente da realização deste sonho. Isso significa que nós seremos convocados a servir as pessoas que estão ao alcance de todos nós. Eu diria mais, de pessoas que nós nem conhecemos, de pessoas que nem conhecemos, não porque virão muito depois de nós, pessoas que virão depois de nós, muitos anos depois de nós, e que poderão ser abrigadas neste lugar de culto a Deus, de aprendizado da palavra de Deus. Eu estou falando de alcançar pessoas no futuro próximo, no futuro até presente, mas no futuro distante. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, quem sabe, preparando um edifício para recebê-los, onde eles poderão conhecer Jesus, a quem nós representamos. Estou falando de um espaço, de uma construção, de um edifício. E eu creio que é muito oportuno agora tentar desmistificar um pouco essa questão do edifício. Às vezes, nós pregadores, no afã de dessacralizar em nossas pregações o edifício físico que costumamos chamar de templo, podemos passar a impressão que menosprezamos o edifício em si e que não lhe damos a devida importância. Então, meus queridos irmãos, eu espero que vocês entendam que o que nós queremos dizer é que Deus não está limitado ao templo. Nós não encontramos Deus só no templo. E também não é só o templo que é santo, porque para nós todos os lugares são santos, quem vive da perspectiva de Deus, porque Deus está em toda parte, onde quer que estejamos, Deus está lá. Veja o que diz a palavra de Deus através de Estevão, mártir da fé, no capítulo 7, versículos 48 a 50. Ele afirma com muita convicção antes da sua morte: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram as minhas mãos que criaram o céu e a terra? Dá para entender aqui? Deus não pode ser confinado num edifício de concreto. Mesmo o universo é insuficiente para contê-lo. Por outro lado, veja só que ironia, nós aprendemos com a palavra de Deus que cada um que crê em Jesus torna-se templo de Deus, habitação de Deus. É o que diz 1 Coríntios. Vocês não entendem que vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês?
Nós construímos templos não para Deus, nós construímos templos para as pessoas que vão conhecer Deus. Por isso o edifício é importante, sim, é muito importante. O edifício que nos propomos a construir será para a glória de Deus, será um instrumento a serviço de Deus, como tudo o que nós fazemos. Mas a sua finalidade é acolher as pessoas a quem queremos servir. O edifício que nós vamos construir será a nossa maneira coletiva de servir essas milhares e milhares e milhares de pessoas que virão num futuro próximo e num futuro distante. O nosso desejo é que esse espaço esteja de braços abertos para acolher a todos que precisam experimentar o amor de Deus. Um lugar onde possam sentir-se aceitos e onde podemos criar laços de confiança. Um lugar onde, tendo aprendido e compreendido quem elas são, nós, tendo aprendido quem essas pessoas que se reunirão ali, nós possamos servi-las da melhor maneira possível, atendendo às suas necessidades reais. Durante todo esse ano em que estamos tratando do assunto para servir, não mencionamos nenhuma vez e nem fizemos nenhuma explicação do símbolo que nós escolhemos. Gostaria de fazer isso no final desta série agora. Não sei se vocês repararam, mas nós escolhemos como símbolo uma árvore. Está ali essa árvore. Essa árvore representa muito bem o que nós queremos dizer. É um lugar. É um lugar. E é um lugar de acolhimento. Um lugar a serviço das pessoas. Um lugar onde as pessoas podem encontrar uma sombra. Um lugar onde elas podem se abrigar. Um lugar onde elas podem colher um fruto. Mas é muito mais do que isso. Árvores estão a serviço de nós, todos nós. É só olharmos. Hoje nós temos muitas coisas metálicas, né? Mas vai ser muito fácil nós identificarmos ao nosso redor tantas utilidades feitas com a madeira que vem de uma árvore. Veja só Jesus. Jesus, quando nasceu, foi colocado num coxo feito de madeira. Quando ele pregou a sua boa nova do Evangelho, ele usou um barquinho no meio do lago da Galileia, feito de madeira de uma árvore. Quando ele foi despedir-se dos seus discípulos, eles se sentaram à mesa, feita de madeira de uma árvore. Quando ele foi realizar a sua principal missão no mundo, morrendo em nosso favor e em nosso lugar, ele foi pregado numa cruz, feita de madeira de uma árvore. E depois de ter ressuscitado, ele acendeu um fogo e preparou um peixinho assado, frito, assado, para os seus discípulos com madeira tirada de uma árvore. Uma árvore está aí para servir. Jesus certa vez comparou o reino de Deus com uma sementinha de grão de mostarda que é lançada na terra, e essa sementinha, ela germina, brota e ela se transforma numa grande árvore, onde as aves fazem os seus ninhos, podem se abrigar do tempo. É isso que nós pensamos quando queremos construir um edifício. Nós esperamos que as pessoas encontrem aqui um lugar de acolhimento, um lugar agradável, um lugar onde elas podem sentir-se seguras, onde elas são abraçadas, onde elas encontram amor, onde elas são aceitas como são, onde elas são expostas à palavra de Deus, onde elas podem aprender a respeito de Jesus, onde elas podem crescer e se tornar como Jesus, onde elas podem aprender como servir aos outros.
É por isso que nós precisamos de um edifício, de um lugar, como uma árvore. E Jesus passou-nos uma procuração, para que façamos em seu nome algo extraordinário. Quando eu estava me preparando para esta palavra, e eu sei que é o mesmo sentimento que passa no coração do Elinho, que vai falar daqui a pouco, eu fiquei pensando, gente, que grande responsabilidade é essa? Que grande desafio! Esse desafio é muito maior do que nós mesmos, do que a nossa capacidade pessoal, individual. É algo extraordinário. Mas uma frase de um homem muito experiente, com quem aprendemos muito, Edmundo Haggai, que lidera um movimento de evangelização no mundo todo. Ele diz assim: almeje algo tão extraordinário que estará fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Meus queridos irmãos, nós cremos que Deus está nesse projeto, senão Ele não nos teria dado de presente, de mão beijada, uma propriedade como essa. E nós estamos almejando algo extraordinário, porque cremos que Deus está nisso. Nós almejamos construir esse edifício para servir as pessoas a quem Ele quer revelar o seu amor, a sua salvação, onde eles possam conhecer Deus e Jesus íntima e profundamente. Eu termino a minha palavra trazendo esse desafio, meus queridos irmãos, que nós sejamos representantes leais de Jesus, seus procuradores aqui na terra, que façamos o que Ele está indicando para nós fazermos. Por isso eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, Igreja Batista Memorial de São Paulo, sirva em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu quero passar a palavra de imediato ao nosso irmão Elinho, e ele vai agora trazer esse desafio palpável, prático, visível. Elinho, conta pra gente como vai ser isso. Deus abençoe. É uma alegria enorme estar com vocês aqui e com essa missão, a missão de encorajar você a se engajar nesse projeto de Deus para a nossa igreja. É interessante a gente observar que há mais de um ano atrás, a igreja decidiu por esse tema, para servir, durante esse ano. E exatamente nesse ano, Deus nos deu esse terreno e a possibilidade de pensar na expansão da nossa estrutura com o objetivo de usar esse empreendimento para servir melhor a nós e a nossa comunidade. Em 2 Coríntios 5,19, nós lemos: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta mais os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Aqui Paulo diz que Deus nos deu essa mensagem de reconciliação. E é exatamente esse o nosso negócio. Nós não estamos aqui para comprar terrenos, para construir prédios, empreendimentos. O nosso negócio, sim, é reconstruir vidas que foram demolidas pelo pecado e que só o Evangelho de Jesus poderá reerguer. A nova sede que estamos pretendendo construir será um grande instrumento de serviço para atingirmos esta finalidade. Por isso eu quero convidar você agora a olhar e vibrar com essas imagens do novo terreno que nós temos. Na sequência nós vamos falar um pouco sobre a campanha, mas agora veja como vai ser isso.
Ah, e aí? Uma grande ferramenta para que possamos servir, não é? Nós teremos ali um espaço específico, adaptado, exclusivo para os nossos irmãos surdos. Aqui, ó. Nós teremos um espaço amplo, grande, para o nosso convívio, com mais segurança, com mais acolhimento. Nossas crianças, os idosos, terão um espaço personalizado, pensado, específico para eles, inclusive com ar livre, um espaço para atividades ao ar livre. Teremos um espaço de acomodação para os nossos missionários, palestrantes que eventualmente tenham que passar aqui alguma noite, restaurante, livraria, lanchonete, diversas áreas que vão integrar a nossa igreja com as comunidades que estão aqui ao nosso redor. E aqui na Vila 21, nós ainda vamos continuar com diversas atividades. Continuaremos com a escola bíblica, com os adolescentes, os jovens, os escoteiros, a ação social, a associação memorial, missões parceiras, estacionamentos. Então, muitas atividades continuarão sendo desenvolvidas aqui nesse local, tanto no domingo como no decorrer da semana, atendendo assim todas as nossas programações e as comunidades com muito carinho. Apesar do projeto ser assinado por um escritório específico, profissional de arquitetura, ele foi idealizado, foi pensado pelos todos os nossos líderes de ministério e acompanhado pela nossa equipe pastoral. De modo que todas as nossas necessidades atuais estão sendo contempladas. E os nossos sonhos, desde lá da Viliara, estão aí sendo realizados. Tudo isso pensando num projeto para os próximos anos, para que possamos servir com uma longevidade maior. Lembre-se que atrás de cada pessoa que é alcançada, vem sempre uma família, vem amigos. Atrás de uma criança engajada no Vila Kids, também vem seus pais, seus familiares. E por isso nós precisamos de um espaço que abrigue a todos nós, com segurança, com acolhimento, com conforto. E nesse sentido, as nossas instalações atuais já começam a ser um limitador para que possamos servir com essa amplitude toda que queremos alcançar. Como já afirmei, o sonho do Novo Amanhã começou no coração de Deus, quando Ele nos deu de graça um terreno de 20 mil metros quadrados. Se você ainda não pôde ir, vá lá conhecer o nosso campus de Jequitibá. Além dessa metragem enorme, seria algo que custa mais de 6 milhões de reais, o que nos levaria a ter uma campanha muito grande e demoraríamos para chegar até esse processo de construção. A partir desse pedaço de terra que Deus nos deu, nós criaremos uma grande ferramenta de transformação de vidas, levando essa estrutura para servir as pessoas, a todos aqueles que aqui chegarem, assim como nós fizemos lá na Corifeu, quando transformamos uma oficina de carro em oficina de pessoas. Então, querido irmão, observe o que Deus está fazendo ao seu redor e junte-se a Ele. Não perca essa oportunidade. Nós vimos o projeto, vimos algumas das suas funcionalidades, vimos aqui o propósito pelo qual estamos caminhando, para onde queremos chegar. Agora vamos falar da campanha. Esta é uma campanha que está sendo montada e acompanhada por irmãos aqui da nossa igreja, que já vivenciaram todo esse processo, tanto aqui na Memorial, como em outras igrejas. De modo que são pessoas extremamente capacitadas e experimentadas. Mas antes de falar dos detalhes da campanha, eu quero dar uma palavra a você, meu querido irmão, que já é comprometido com o sustento da nossa igreja, com os seus dízimos, e também com o sustento dos nossos missionários, com suas ofertas. Esta campanha não pode sacrificar esse seu comprometimento. A nossa igreja, os nossos missionários continuam com suas necessidades. E nós não podemos, de forma alguma, trocar uma coisa pela outra. Não podemos substituir. É mantendo o que temos que vamos conseguir crescer. Querido, é mantendo o que temos
que vamos conseguir crescer. A estratégia, então, da campanha são duas. Nós queremos ter contribuições mensais regulares e vamos promover alguns eventos, como feirões, cantinas, festas, específicas para algum objetivo pontual da construção que estiver ali acontecendo. Nós ainda não temos o memorial descritivo dessa obra. Nós estamos agora iniciando os projetos legais para as autorizações e liberações de licenças para a construção e o projeto executivo, que então trará todos os detalhes dessa execução. Só a partir daí é que teremos então esse memorial descritivo na mão e então poderemos ter o custo real deste empreendimento e até mesmo a sua viabilidade. Por isso, o que queremos hoje implementar é a primeira estratégia de mantenedores mensais, formando então um caixa inicial para essa construção de R$1.500.000. Isso então vai nos dar um poder de compra, um poder comercial para quando iniciarmos a obra, que está prevista para março do próximo ano, março de 2020. Temos então pela frente 6 meses, de outubro a março de 2020, para conseguirmos alcançar esse alvo de arrecadação. Você pode pensar, puxa vida, mas R$1.500.000 é muito dinheiro, não é? Não tem como falar que não é. Mas acompanhe essa conta. Se dividirmos esse dinheiro todo por 6 meses, que é o nosso período de arrecadação, nós passamos a pensar então em R$250.000 por mês. Ainda é muito dinheiro. Mas observe, se dividirmos isso, fracionarmos esses 250.000 por 1.000 mantenedores, então estamos falando de R$250 por mês. Aí já é mais acessível, está mais ao nosso alcance. Até porque, na verdade, esses R$250 por mês são R$62 por semana. Aquela pizza da semana. Não é? Então, o importante, a nossa expectativa aqui, é que você participe. R$250 ainda pode ser muito dinheiro para muitos. Contribua com menos. Mas R$250 pode ser muito pouco para outros. Contribua com mais. Logo, o que queremos, na verdade, é que todos participem. Seja com R$50, com R$100, com R$1.000, com R$10.000 por mês, por que não? A nossa expectativa é um compromisso inicial de 6 meses para cada mantenedor. Cada um deve contribuir de acordo com a sua possibilidade. Como eu disse, o importante é que todos contribuam. O importante é que você contribua, que você participe, porque você é importante para nós. Lá fora nós temos vários estandes montados. Temos 2 bem aqui na frente, na entrada, mais 2 aqui no hall e mais 6 ali no hall externo. Lá você poderá decidir a forma que melhor lhe for fácil para se engajar nesse movimento de projeto. Você ali pode considerar a possibilidade de contribuir com cartão de crédito, com depósitos e transferências, com boleto bancário. Nós temos uma equipe grande, uma equipe pronta, preparada para te ajudar e te orientar a poder se engajar e nessa campanha de forma que seja mais fácil que você tenha esse atendimento. Se você ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, eu estarei aqui no hall interno também para poder te atender, poder te trazer essas soluções e dar ali as respostas que eventualmente você possa ter. E use também o nosso e-mail para se comunicar, novoamanhã@ibmemorial.org.br. Sua opinião, sua sugestão, sua crítica, seu engajamento é muito importante. Pessoal, agora é com nós. Eu aguardo a sua resposta. Hoje, agora. O novo amanhã é hoje.